Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Davi Leal e eu quero trazer algo muito importante para você neste vídeo. Quero falar com vocês sobre acontecimentos atuais no mundo e também no nosso Brasil, é claro. E você verá neste vídeo algumas referências bíblicas que nos traz a clareza de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, através da palavra de Deus. E eu vou utilizar uma passagem bíblica bem conhecida por todo o mundo, não apenas pelos cristãos, mas por todo o mundo, que foi a crucificação de Cristo. Toda a humanidade sabe que Jesus foi crucificado pelos romanos há muito tempo atrás. Tanto sabe que o mundo parou. E o calendário é contado hoje antes de Cristo e depois de Cristo. Então toda a humanidade reconhece que Jesus nasceu, cresceu e morreu, e que também ressuscitou ao terceiro dia. Você já ouviu essa passagem da crucificação de Cristo várias vezes e de várias maneiras, através dos seus mensageiros que são enviados por Cristo para transmitir essa mensagem. Eu quero te levar hoje em uma visão, em uma vertente um pouco diferente. Por quê? Não vou trazer aqui nada que seja antibíblico, eu vou explicar a vocês biblicamente. Mas todo cristão e toda pessoa já ouviu falar sobre a crucificação de Cristo de uma forma que a Bíblia nos mostra da seguinte maneira: que era necessário Jesus morrer, e verdadeiramente era necessário. Tudo que estava ali escrito na palavra haveria de se cumprir. Tanto é que certa vez Pedro discordou de uma fala de Jesus e Jesus prontamente repreendeu o inimigo que estava usando a Pedro, quando disse que tudo que está escrito iria se cumprir. Bem, eu quero trazer a você a crucificação de Cristo. Agora vamos observar os detalhes, vamos observar os versículos aqui colocados na palavra de Deus e vamos fazer uma pequena análise e trazer para os dias de hoje. Se você ficar nesse vídeo, eu garanto que você irá gostar. Se você ama a palavra de Deus, se você ama o conhecimento, continue a assistir esse vídeo. E aproveita, compartilha esse vídeo, deixa seu like e vamos ao que interessa. Eu dei um título a essa mensagem da seguinte maneira: Ele não, queremos Barrabás. Deu para notar? Eu quero falar de uma estratégia que é utilizada nos dias de hoje, que chama-se as hashtags. Inclusive, o título desse vídeo, eu utilizei uma hashtag e você está aqui através desta pequena ferramenta, porém muito poderosa nos dias de hoje, e que não é de hoje, e que não é algo atual, isso é algo antigo. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 18, no versículo 40, e eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia Sagrada. Vamos lá? Que diz o seguinte: eles, em resposta, gritaram, entre aspas, não, vírgula, ele não, olha, queremos Barrabás, fecha-se aspas. Ora, Barrabás era um bandido. Repita comigo: Barrabás era um bandido. O que vemos nesse texto é algo muito antigo e algo muito real nos dias de hoje. Você pode notar aqui que há uma hashtag que na palavra está representada por aspas. E uma hashtag, todo mundo sabe que tem que ter o símbolozinho da hashtag. E aqui foi usada uma bastante conhecida nos dias atuais: não, ele não. Não, talvez você esteja achando que vou trazer isso para o meio político. Não vou trazer para o meio político.
É só uma observação, tá? No caso desse texto que acabamos de ler, foi usada uma estratégia muito usada nos dias de hoje. É uma manipulação que é utilizada para se conseguir um grande número de pessoas nas redes sociais, que é as hashtags. No momento em que Jesus estava sendo julgado, levantaram então uma hashtag: ele não queremos Barrabás. Neste momento a multidão começa a gritar, pedindo que soltasse a Barrabás e que matassem a Cristo. Através de uma palavra, através de uma frase, se gerou naquela multidão o desejo de crucificar alguém que nunca fez mal a nenhum deles. Pelo contrário, Jesus só havia feito o bem. Então, tome muito cuidado com a manipulação. Não se permita ser manipulado por nada, por hashtag, por qualquer que seja a frase na internet. Não se deixe ser levado. Ouça e leia a palavra de Deus, porque ela diz que meu povo sofre por falta de conhecimento. Então não se deixe ser levado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Não se permita ser manipulado por nada neste mundo. Quem era Barrabás? Talvez você já leu esse texto e nunca se perguntou: quem era Barrabás? Eu vou responder isso para você aqui neste vídeo. Barrabás era um prisioneiro muito conhecido, ou seja, o povo sabia muito bem quem era Barrabás e as atrocidades que ele fazia, inclusive contra os judeus. Ah, não acredita? Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 27, 16, que diz o seguinte: eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, repita comigo, muito conhecido, chamado Barrabás. Então, o povo sabia muito bem quem era Barrabás. O povo sabia quem era ele, sabe? E o que ele havia feito. Neste momento eu te pergunto: você sabe o que Barrabás fez para ser preso? A Bíblia diz que ele havia organizado uma rebelião e nesta ação ele acabou matando um homem. Vamos ver esse texto aí no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 19, que diz o seguinte: Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por um assassinato. Olha só quem era este homem. Este homem, ele era uma pessoa que não se conformava com o poder existente na época e ele não queria, ele não era inconformado apenas pelo poder da época. Ele queria exercer uma posição de líder sobre os judeus. Se você for olhar essa palavra que a Bíblia fala, insurreição, o significado dela, você verá o seguinte: insurgência ou insurreição é uma rebelião contra um poder estabelecido, seja porque é tido pelos rebeldes como ilegítimo, seja por se tratar de força ocupante estrangeira. Em qualquer hipótese, os rebeldes não são reconhecidos como parte beligerante. Ou seja, Barrabás era uma pessoa que não se conformava com o poder da época, ele queria o poder para ele e ele organizava rebeliões, e em uma dessas rebeliões ele matou uma pessoa. Então Barrabás era uma pessoa perigosa. Tenha cuidado com a manipulação. O povo preferiu soltar um ladrão, um bandido e prender alguém que nunca fez mal a nenhum deles. Pelo contrário, naquela multidão havia pessoas que Jesus havia curado, havia pessoas que Jesus havia transformado a vida, havia pessoas que Jesus tinha mudado a história. E por meio da manipulação, essas pessoas gritaram
e pediram a morte de um inocente. E até hoje os Barrabás estão por aí pelo mundo. Até hoje o mundo está cheio de ladrões. Até hoje o mundo está aí vivendo e sofrendo por causa das suas escolhas. Tenha cuidado com a manipulação. Talvez você esteja dizendo aí, mas não foi manipulação. Eu vou provar a você aqui através da Bíblia que as pessoas só gritaram Barrabás porque foi incitado, porque foi manipulados por alguém por trás de toda aquela situação, manipulando o povo para pedir algo que eles não queriam pedir, mas através da manipulação, que é uma ferramenta que Satanás usa, pediram a morte de um inocente. Este era o homem que o povo escolheu para ser solto no lugar de Cristo. Foi assim que aconteceu, e assim também é nos dias de hoje. Porque quando se levanta algo, não importa quem é, e sim o objetivo a ser alcançado. Não importa se vai afetar outras pessoas, desde que o objetivo dos principais envolvidos seja alcançado. E por que o povo pediu a morte de Cristo? Eu lhe pergunto nessa hora, por que o povo pediu a morte de Cristo, alguém que só lhe fez o bem? A resposta é que existia um grupo de pessoas que queria a morte de Jesus e, através da manipulação, incitou o povo a pedir a morte de Cristo, mesmo ele não tendo feito nada de mal a nenhum deles. Jesus só fez o bem por onde passou. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 20, que diz o seguinte: Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandasse executar a Jesus. Olha só, eles convenceram. Como é que eles fizeram isso? A Bíblia nos diz que eles ficaram pelo meio do povo. Olha, Barrabás, queremos Barrabás, queremos Barrabás, grite Barrabás, manipular o povo, e o povo naquela euforia, naquela agitação, acabou entrando na onda desses líderes. E essa estratégia é usada até os dias de hoje. Alguém levanta uma ideia, leva esta ideia para um grande número de pessoas e, através dos meios de comunicações, como a internet, televisão e outras ferramentas, porque a internet é uma das mais poderosas nos dias atuais para tal manipulação, através de suas hashtags, através de frases, através de uma grande comoção popular. A manipulação é uma ferramenta demoníaca, seja ela de qual natureza for. É uma ferramenta demoníaca. Não se deixe, não se permita ser manipulado por nada e nem ninguém. A manipulação, mesmo que ela não consiga alcançar o objetivo principal, ela mesmo assim traz rastro de estragos e miséria por onde ela passa e por onde ela é usada. Porque, graças a Deus, nem sempre a manipulação consegue o objetivo final. Geralmente, quando se usa uma dessas ferramentas, espera-se que no final um grande número de pessoas pressione as autoridades envolvidas, e assim as autoridades é obrigada a ceder ou fazer algo a respeito. E quem levantou em questão a tal da hashtag, o fato, quase sempre sai ileso na história, e o povo acaba pagando pelos atos que ele cometeu, e a população inteira sofre as consequências de um determinado grupo. E foi assim que aconteceu com Cristo. Uma grande multidão gritou: queremos que solte Barrabás e prenda a Cristo, matem a Cristo. E muitos deles gritavam que seu sangue caia sobre nós, que a culpa caia sobre nós. E assim aconteceu. E assim aconteceu, e assim também acontece nos dias de hoje. E talvez você não tenha se perguntado por que Pilatos obedeceu ao pedido do povo. Eu já ouvi alguns pregadores falando que o Pilatos ficou com pena, que Pilatos
queria soltar a Cristo. Na realidade, o Pilatos era uma pessoa que ele não conhecia os costumes judeus, ele não estava nem aí para os costumes dos judeus. Era um romano que ele queria manter a ordem, que era a missão dele ali naquele local. Então ele olhou para Jesus, ele interrogou a Jesus, ele viu que não tinha nada assim que levasse à condenação de Cristo. Mas como o seu povo, o seu próprio povo queria matá-lo. Isso para Pilatos, porque o romano não feria um outro romano, e ele achou aquilo um absurdo. E como eu falei há pouco, a manipulação chega num ponto crucial depois que o povo é agitado e levantado por uma onda, sabe? Nos dias de hoje poderia ser uma hashtag, levanta-se uma hashtag no Twitter ou no Instagram, no Facebook ou qualquer um desses que sejam aí, ou nas televisões. E o líder em questão se vê obrigado a tomar alguma atitude para conter o povo. E foi o que aconteceu com Pilatos naquele momento. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 15. Olha só o que diz esse texto. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. Olha só o que o texto diz. Desejando agradar a multidão, Pilatos mandou crucificar a Cristo, porque o povo gritava e o povo clamava. Ele sabe, interessante aí é porque Pilatos era uma pessoa muito inteligente. Ele não queria crucificar a Cristo justamente porque ele não via nada demais. O que é que ele fez? Ele pegou um cara, sabe, que era temido não só pelos romanos, mas também pelos judeus. Um cara que ninguém queria contar com ele, nem o seu próprio povo queria contar com ele. Então Pilatos pensou, não, vou colocar aqui Barrabás, e com certeza esse povo vai querer que solte a Jesus, porque Barrabás ninguém merece. Mas olha o que aconteceu. Pilatos usou uma estratégia, e mesmo assim o povo, conhecendo quem era Barrabás, escolheu a crucificação de Cristo e que soltassem Barrabás. Entendeu? E eu lhe pergunto, e talvez você esteja se perguntando agora, o que levou os líderes a pedir a morte de Jesus? Como pedir a morte de alguém que só fez o bem? Momento algum, se você for ler a Bíblia, Jesus sempre honrou as pessoas, até os escribas e fariseus. Por muitas das vezes Jesus se calava diante deles, sabe? Quando via que as perguntas deles era assim uma afronta. Por muitas vezes Jesus se retirou do local. Jesus curou as pessoas. Jesus, toda vez que eles perguntavam algo sobre a palavra, Jesus respondia através da palavra. Jesus só fez o bem. Por que eles buscavam a morte de Jesus? O motivo é bem simples: a inveja. Eles tinham inveja de Jesus. Você quer que eu lhe prove isso na palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 18, que diz o seguinte: porque sabia que o haviam entregado por inveja. Pilatos sabia que haviam entregado Jesus para ele por conta da inveja. A inveja é um mal terrível na vida de uma pessoa. A inveja, a pessoa que é invejosa, ela é capaz de qualquer coisa. Ela é capaz de qualquer coisa para tomar o que o outro possui ou conquistou, com muito esforço, pois o invejoso não quer conquistar o que você conquistou por meio de seu trabalho. O invejoso, ele quer a sua conquista. Ele não quer algo igual ao seu, ele quer o seu. É assim o invejoso age. Então já aproveito aqui para lhe alertar: não seja invejoso, não tenha inveja das pessoas. A inveja é um mal, é algo que vem na sua vida, é um desejo maligno. Repreendo todo espírito de inveja na vida de qualquer pessoa, meu Deus. Porque a pessoa invejosa, ele não prospera na sua vida.
e pelo motivo da inveja daqueles líderes daquela época, porque eles eram vistos como pessoas dignas, eles eram vistos como pessoas amadas pelo povo, e Jesus, através da verdade, mostrou àquele povo que eles eram falsos, que eles eram sepulcros calhados, que eles mandavam o povo fazer, mas eles não faziam. Eles oravam, colocavam coisas duras sobre o povo e eles não faziam. Eles gostavam de se amostrar com suas roupas bonitas e oravam de voz alta na praça para que todos vejam. Jesus, pelo contrário, dizia: olha, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai em secreto. Não faça como os escribas e fariseus que gritam, que pensam que por muito falar é que são ouvidos. Eles já conseguiram o seu galardão, eles já conseguiram o que eles queriam, que é ser aplaudido pelos homens, assim, sabe? Jesus falava ao contrário deles, porque eles estavam indo na contramão do ensinamento de Cristo, e isso causava inveja. Então, em nome de Jesus, eu te peço que você tire a inveja do seu coração e que você olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, eu chego à conclusão que neste mundo, nos dias em que vivemos, nada é novo, é só mais do mesmo. Em um mundo onde jaz o maligno, o certo é errado e o errado é certo, inversão de valores. Assim como nos tempos de Cristo, é assim também nos dias de hoje. As hashtags são levantadas e causam a morte de muitas pessoas e miséria no meio do seu povo. São hashtags, são levantes, são falsos testemunhos. O que vale na realidade é o poder, o que vale é o dinheiro, e que se ferre o mundo. Então, por isso que às vezes Deus permite que doenças como essa praga que está aí no mundo agora, nesse momento do vídeo aqui que está tendo aí, que é essa Covid-19, é coronavírus, que está matando muita gente, porque estávamos vendo, queridos, nos dias atuais, pegando a imagem de Cristo, certo que Cristo não está aqui, Cristo está no céu, mas há um respeito por alguém que veio nessa terra. Tem que haver um respeito por alguém que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, e Ele é o Criador de todas as coisas. E as pessoas têm usado, tem vídeos aí que falam que Jesus era homossexual, empresas grandes fazendo filmes falando que Jesus usava maconha, que Jesus era homossexual. No carnaval foi a maior aberração, colocaram Jesus sendo vencido por Satanás, Jesus apanhando, sabe? Colocaram Jesus na cruz assim crucificado, e uma mulher ficava de 4 na frente dele, sabe? Fazendo misérias. O outro artista sobe no palco e diz que Jesus é gay, que Jesus é homossexual. Uma total falta de respeito. Carnaval, homens com homens se beijando, mulher com mulher, sabe? Aquela prostituição terrível. Uma Sodoma, uma Gomorra, e tudo isso chega até as narinas de Deus como fedor. Isso fede as narinas de Deus, porque Deus abomina essas coisas. Deus destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por conta do pecado, e o pecado daquela cidade era o homossexualismo. O pecado daquela cidade era a depravação, era o sexo sem limite, e Deus abomina essas coisas. O povo perdendo o respeito. Então Deus permite essas coisas acontecerem. Igrejas que eram abertas também, igrejas abertas, em qual as pessoas não estão mais aí para o evangelho, não levam o evangelho a sério, sabe? As pessoas não estavam lendo mais a Bíblia, as pessoas não estavam mais orando, as pessoas não tinham mais amor, as pessoas só criando contenda e fofoca dentro das igrejas. Então toda a terra estava contaminada, e com essa doença agora você vê as pessoas se levantando, aqueles crentes que estavam opressos dentro da igreja, aqueles crentes que estavam tentando levar o evangelho, mas era sucumbido por tanta informação, sucumbido por tantas pessoas malignas dentro das igrejas, que hoje Deus, com essa doença aí, a gente olha que tudo é permissão dele. Tudo é permissão de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. Hoje podemos ver e notar a igreja voltando a se reunir, a igreja clamando, a igreja nas ruas, a igreja na casa. As igrejas foram fechadas e mesmo assim não calou a voz do adorador, e mesmo assim não calou a voz do povo.
a voz do povo de Deus. Nós estávamos sendo vistos como chacotas, um povo maluco, um povo que é doido. E hoje as pessoas notam e podem ver que só há um Salvador, que é Jesus Cristo, e só Ele pode livrar a nossa nação. Então esta é a mais pura verdade. Essas inversões de valores. Tenha cuidado com a manipulação. Não se permita ser manipulado. Você é nova criatura. Você já foi comprado pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. E assim como foi na época de Pilatos, crucificaram a Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi ao inferno, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno e nos deu a salvação e a vida eterna através da sua morte na cruz. E ele nos fez uma promessa. Está lá no livro de João 14, que ele ia para o Pai, mas ele voltaria para nos buscar. E essa promessa está sendo cumprida. Desperta tu que dormes, Jesus está voltando, porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Pilatos fez uma pergunta: o que é a verdade? Isso ele perguntou para Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 36, que diz: que é a verdade? Perguntou Pilatos. E ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Esta era a dúvida de Pilatos. Que é a verdade? Jesus é a verdade e a vida. Portanto, mesmo que há mentira e manipulação e todo tipo de engano, por algum instante ela pode até prevalecer, mas no final de todas as coisas a verdade aparece. E por mais oculta que seja, quando a verdade entra, ela é desfeita, porque Jesus é a verdade e a verdade nos liberta, diz a palavra de Deus. No livro de João, no capítulo 18, 37, diz o seguinte: então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Se você é da verdade, você ouvirá a voz da verdade. Mas se você não vê verdade nas coisas, se você não vê verdade na palavra de Deus, se você não crê, eu sinto muito dizer que você não é de Deus. Porque aqueles que estão na verdade ouvem a Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Os que são da verdade ouvem a sua voz. E quando ele chegar, acabará com todo tipo de reinado do engano e do domínio dos pecadores, usados por Satanás para disseminar ódio e terror em todo o globo desta terra. Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, chego à conclusão e peço a você, nessa hora que me ouve, que me assiste, não se permita ser manipulado por ninguém. Cuidado com a internet. Use essa ferramenta com muita sabedoria. Use essa ferramenta para disseminar sim a paz, o bem, para pregar o evangelho e não para levantar falso testemunho. Cuidado com a obra de engano. Cuidado com a inveja. Proteja sua mente, se apegue com Cristo, porque Ele virá e irá buscar aqueles que ouvem a sua voz. Então, esse foi um pequeno alerta, um pequeno estudo para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Se inscreva no canal para que você tenha em primeira mão todo o nosso trabalho e conteúdo postado aqui.
siga nas nossas redes sociais e fique com Deus. E que Jesus proteja sua mente. E juntos venceremos esta doença. Juntos venceremos, porque aquele que tem promessa de Deus não morre. Fique com Deus.